Bom, olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui de novo para mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital com Lentologia. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o Gerson Barbosa. O Gerson é um membro do grupo já há muito tempo. Ele fez o mestrado no INPE, até recentemente estava fazendo doutorado no INPE, mas ele decidiu agora fazer o doutorado na FEG, né? Então, agora ele é um dos mais recentes alunos do programa de doutorado na FEG. Ok? E ele vem trabalhando já com sistemas binários, né? Planetas descobertos ao redor de sistemas binários, circumbinários, há algum tempo. Já teve um artigo publicado, e hoje ele vai falar do trabalho mais recente que foi publicado, acho que um mês, 2 meses, né, Gerson? Foi. Acho que foi 2 meses atrás. Ok. Então, bem-vindos a todos. Com você, Gerson, pode ficar à vontade. Obrigado, Otto. Olá, pessoal, como o Otto disse, me chamo Gerson, estou recém ingressando no grupo, no doutorado, né, no grupo já pertenço há algum tempo, no doutorado aqui na FEG. Antes eu fazia computação aplicada, então isso aqui é meio que uma sequência de um trabalho que eu venho fazendo há algum tempo já, tá? Então, se quiserem me parar a qualquer momento, aí fiquem à vontade, tá? Não precisa esperar até o final, não. Bom, aqui eu vou fazer uma passagem, assim, meio, não exatamente do que eu vou falar no trabalho, né, é só para a gente se situar aqui. Eu vou falar um pouco sobre sistemas binários, assim, bem resumidamente, o que é um sistema binário, o que é uma zona habitável, porque esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, a grande essência dele é isso, né, é a formação de planetas do tipo Terra, dentro da zona habitável de sistemas binários. Então, essas duas coisas tem que falar, tá? Vou falar sobre o sistema, que ele é o foco do trabalho nosso, né? Esse Kepler é um desses sistemas binários. Os objetivos que a gente tem, e aí dentro, para cumprir esses objetivos, né, vou mostrar para vocês um teste de estabilidade, e depois a gente ingressa em formação planetária, a gente fecha o trabalho com uma conclusão e trabalhos futuros, tá? Então, isso não é exatamente a sequência, mas é esse conteúdo que a gente vai falar aqui. Bom, então, em primeiro lugar, o que são sistemas binários? É uma coisa bem simples, é um sistema planetário, né, um sistema que tem duas estrelas, e essas configurações das duas estrelas podem variar um pouco, o que dá algumas classificações de sistemas binários, mas o que é simples, né, tem duas estrelas, é um sistema com duas estrelas. E um desses tipos, né, que eu falei que pode variar, é o tipo S-type. O que significa? S vem de satélite, então, nesse tipo de órbita aqui, um planeta, num sistema binário, ele se comporta como um satélite, tá? Então, por exemplo, aqui na imagem, ó, essa bolinha azul aqui, ela é um planeta, e ela está ao redor dessa amarela, que é uma estrela. Então, ele está se comportando como um satélite. Por quê? Porque o centro de massa do sistema está aqui. Então, esse planeta, ele não está orbitando o centro de massa, ele está orbitando uma das estrelas. Então, é um comportamento tipo satélite, né? Nesse caso aqui, ele está ao redor da primária, aí eles chamam de circunprimária, né? Mas ele pode estar também ao redor da secundária, da menos massiva. O tipo de órbita é a mesma, tá? Não difere em qual das estrelas ele está. E o outro tipo, que é o P-type, nesse caso, o planeta se comporta como um planeta mesmo, né? Ele não está ao redor de apenas uma das estrelas, ele está ao redor do centro de massa de ambas, então ele acaba orbitando as duas ao mesmo tempo. Tá? Todo o trabalho que eu vou falar para vocês é nesse tipo aqui, P-type, não do S-type. Eu nunca trabalhei, talvez trabalhe no futuro, mas por enquanto é só esse daqui que a gente vai falar agora, tá? A gente não, né? Eu. Bom, fazer uma passagem aqui de como estão os números, né, de planetas em sistemas binários. Até o momento, temos 160 planetas descobertos e confirmados em sistemas binários. Esse aqui são os confirmados já, tá? Dos quais 137 é o S-type, aquele tipo satélite, e apenas 23 P-type. Existem 111 desses sistemas, tá? Percebam que você tem menos sistemas do que planeta, isso é pelo fato de que alguns desses sistemas são multiplanetários, como no caso do Kepler 47. Esse Kepler 47, ele é um sistema binário, né, desse tipo P-type, que eu comentei, em que ele tem dos planetas aqui, ó, esse azul aqui menor, bem próximo do par binário, um bem na extremidade aqui,
da zona habitável, tá? Esse verdinho aqui é a zona habitável. Essa imagem está desatualizada, esse sistema ele já tem um outro confirmado, bem no centro da zona habitável aqui, ele já tem um terceiro. Então, isso é legal para a gente perceber que os sistemas binários, né, eles podem também ser multiplanetários, como o sistema solar. E o que é a zona habitável, né? A zona habitável, assim, é bem a grosso modo, ela é uma região ao redor de uma estrela, ou de mais de uma estrela, né, em que um planeta do tipo Terra, com massa e atmosfera similar à Terra, então é uma localização onde um planeta desse tipo, se ele estiver nessa localização, ele é capaz de abrigar a vida como nós a conhecemos. Uma coisa que é importante a gente ter sempre em mente é que essa zona habitável, né, em que muitos trabalhos abordam e trabalham em cima dela, ela é dada para um planeta do tamanho da Terra, um tipo Terra. Então, se você tem um Júpiter dentro dessa zona habitável, não dá para considerar que ele é habitável só por estar dentro da zona habitável, tá? Esse planeta deve ser também um tipo Terra. E nos sistemas binários, né, como ficam essas zonas habitáveis? A definição e a ideia, né, de que precisa ter um planeta do tipo Terra aqui dentro é a mesma, tá? Não muda. O que varia, então, de uma zona habitável de sistemas binários para uma zona habitável de um sistema com apenas uma das estrelas? Se vocês olharem aqui, esse sistema da esquerda, Kepler 38, ele é um sistema binário. Porém, as estrelas, né, elas estão bem distantes da zona, ou melhor, a zona habitável está bem distante das estrelas, e isso ocorre porque as estrelas elas são massivas, bastante massivas e quentes, né, o que faz que a zona habitável seja mais distante, tá? Então, aqui, ao longo do período orbital dessas estrelas, você não vê variação na borda da zona habitável. Então, nesse caso aqui, essa zona habitável ela se comporta como uma zona habitável de um sistema com apenas uma estrela. Já no caso da direita, no Kepler 16, a separação das estrelas aqui, ou melhor, a zona habitável está próxima das componentes binárias, né, que ao longo do período orbital você percebe em que a estrela ela deforma essa borda da zona habitável. E isso é importante, porque se você tem um planeta, por exemplo, que está bem na bordinha aqui da zona habitável, em algum momento ele deixa de ser habitável por conta dessa deformação causada pela estrela. Tá? Então, esse aspecto aqui é o mais importante de uma zona habitável de sistemas binários. Tá? Quando a zona habitável é muito próxima do par, e aí no movimento orbital dela, ela deforma a borda da zona habitável. Então, esse é um fato importante. Bom, então vamos entrar agora nesse sistema, como eu disse para vocês, que é o foco do trabalho. Ele é um sistema assim, com várias características que o tornam ímpar. Tá? Ele é um sistema assim, bem diferente dos sistemas binários já conhecidos, ele tem bastante coisas particulares dele, então eu vou explicar algumas delas que o tornam assim, diferenciado, né? Primeiro é o tamanho dele aqui, ó. Essa imagem aqui, ela mostra 5 exoplanetas aqui, mas, e todos são de sistemas binários, tá? Todos de órbita do tipo P, que eu comentei. Então, aqui, 47, 413, 453, o Kepler 16, que eu acabei de mostrar o sistema deles para vocês, e o Kepler 1647 aqui. Se você reparar, ele é bem maior que os demais, tá? Ele é bem mais massivo que os demais. Então, e todos seguem mais ou menos esse padrão, tá? De tamanho, assim. Esse daqui que ele é o maiorzão de todos mesmo, tá? Então, só para uma imagem comparativa, você percebe que ele é mais massivo que os demais. Esse aqui é uma tabela com todos os dados do sistema. Então, aqui em cima, nessa parte de cima da tabela, você tem os dados das estrelas, tá? E nessa parte de baixo da tabela você tem os dados do planeta. Eu separei algumas características para vocês perceberem como ele é diferente dos demais. Então, em primeiro lugar, a massa. Tá? A massa dele é 1,5 massas de Júpiter, o que faz com que ele seja o maior planeta em sistemas binários, tá? Descoberto até o momento. Em sistemas binários, tá? Tem planetas maiores, mas em sistemas binários ele é o maior, é o mais massivo de todos. Segunda característica dele que é interessante é o período orbital. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem 1.100 e poucos dias, né, de período orbital. Isso faz com que ele seja o exoplaneta com o período orbital mais longo de todos, descoberto até o momento. E a terceira característica, que uma é a conclusão do outro aqui no caso, né, é o semi-eixo maior dele, que é 2,7, mais ou menos, unidade astronômica. Isso fez com que muitas teorias que estavam começando a serem consolidadas sobre
o quão próximo um planeta gigante é das estrelas em sistemas binários. Já vinha sendo dito que sistemas binários, os planetas são muito próximos do par binário. Tinha essa ideia que estava sendo construída. Porém, quando descobriu esse sistema, né, esse planeta, com 2,7 unidades astronômicas, essa ideia foi meio que quebrada. Falou, não, existem sistemas binários em que o planeta está bastante distante do par. Então, ele meio que quebrou uma ideia que estava sendo construída. Então, essa é apenas uma das características deles, assim, que o tornam diferente dos demais, tá? Bom, qual é a motivação, então, da gente trabalhar com ele, né? De onde que veio a ideia e quais são os objetivos que a gente tem com ele. Esse trabalho aqui não é o que eu estou apresentando para vocês. Esse aqui é um trabalho que foi publicado há 2 anos atrás. Não, foi ano passado, aqui é 2020. Ele foi publicado em 2020. E ele é um trabalho em que a gente explorava a formação planetária, formação de planetas terrestres, no caso, né, não de modo geral, na zona habitável de sistemas binários, mas não era um específico. A gente passou por todos os sistemas binários, conseguiu trabalhar com uma quantidade razoável, até porque alguns deles não tinha dados, não deu para trabalhar. Então, esse trabalho aqui, a gente iniciou esse teste de formação planetária em sistemas binários. E nesse estudo, a gente percebeu esse sistema que era diferente. E o estudo não pôde ser feito com ele do mesmo jeito que a gente estava fazendo esse trabalho. Então, a motivação veio disso, tá? Aqui é só para vocês verem, esse daqui é um resultado daquele trabalho anterior que eu estou falando, tá? Então, esse daqui são vários plots aqui, vocês podem perceber, cada plot aqui representa um sistema, tá? Então, o primeiro aqui, ó, tá vendo? Kepler 16, Kepler 34, todos são binários, tá? Do tipo P. O último aqui é o Kepler 1647. Ó. Só de olhar essa imagem, vocês já percebem uma diferença que ele tem dos demais. Olha, esse azulzinho claro que é a zona habitável, tá? Vocês percebem que a zona habitável dele é bem mais larga do que os demais. Ele está bem mais distante que os demais também. Então, ele tem algumas diferenças. Bom, mas o que tem de importante aqui? Por que eu coloquei essa imagem? Percebam o seguinte, essa parte do trabalho nossa era para checar a estabilidade dentro da zona habitável de sistemas binários. Então, aqui estão todos que a gente trabalhou. E a gente percebeu o seguinte, o Kepler 16 aqui, que é o primeiro, ó, perceba, os pretinhos aqui são partículas, tá, pessoal? Que sobreviveram até o final da simulação. Percebam que no Kepler 16 não tem ninguém, ou seja, ele é um sistema instável. Ele tem uma zona habitável instável. Então, não dá nem para testar a formação planetária aqui. Se não tem estabilidade para partículas de teste, não tem como formar ninguém, né? Então, ele foi considerado estável. Esse da direita aqui também, que é o Kepler 47 também. Tá vendo? Ele tem 3 exoplanetas aqui, então dá bastante perturbação. Então, e esses outros que são em verdinho aqui, a gente separou como estável para testar a formação planetária. Ok. Percebam que o 1647, a gente não ficou difícil de trabalhar com ele, porque ele tinha 3 regiões aqui em que apresentavam uma certa estabilidade. Ele tinha essa região interna ao planeta, ele tinha essa região corbital aqui ao planeta, o planeta está bem aqui, tá? Em 2,7 mais ou menos. E ele tinha uma região também estável externa ao planeta aqui, tá vendo? Eu não falei dessas linhas, tá? Essa linha azul aqui, ela vai aparecer algumas vezes no trabalho. Essa linha azul que indica uma posição, né, em A por E aqui, onde uma partícula, se ela chega perto dessa linha, ou se ela cruza essa linha, ela está cruzando o pericentro do planeta hospedeiro aqui, tá? E essa linha indica o apocentro. Então, se você chega perto dessa linha aqui, se uma partícula chega perto dela, possivelmente ela vai colidir com o planeta, tá? Bom, então percebam a diferença que ele tem dos demais. E aí a gente deixou ele de lado para fazer um trabalho só sobre ele, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Que é esse daqui. Esse trabalho foi publicado, como o Otton comentou no começo, alguns meses atrás, tá? É basicamente a mesma equipe, teve algumas mudanças só. E a gente entrou para estudar, em específico, com esse sistema. Deixa eu só, antes de eu começar a falar, de fato, né, deixa eu só fazer uma passagem por cima, assim, só para vocês entenderem qual que é a lógica que a gente seguiu na construção aqui da abordagem, tá? Em primeiro lugar, a gente foi calcular a zona habitável do sistema. Com a zona habitável calculada, a gente calculou a estabilidade dela. Sabendo a estabilidade dela, a gente começou a trabalhar a formação planetária, tá? Então, esse é o caminho. Zona habitável, calculamos. Segundo, teste de estabilidade. Terceiro, a formação. Bom, então aqui, nessa primeira etapa do trabalho, a gente calculou a zona habitável. Esse aqui é uma zona habitável do próprio sistema, tá? Tá plotado aqui bem de acordo. Então, aqui no centro, vocês têm aqui a gente tem as 2 estrelas, tá? Do par binário.
Esse pretinho aqui, que está dentro da zona habitável, é o planeta orbitando as estrelas, e vocês percebam que ele está bem no centro da zona habitável. Mas lembra que eu comentei lá no início. Ele é um planeta do tipo Júpiter, dentro da zona habitável. O que isso quer dizer? Que ele não é habitável, mesmo estando dentro da zona habitável, tá? Aqui são os dados, né, dessa zona habitável. Essa conservativa aqui, essa mais escura, e essa estendida é essa mais clarinha aqui no fundo, tá? Perceba que ela é mais larga, que tem alguns trabalhos que vocês vão ler até como uma zona habitável otimista, tá? Então, isso aqui é do meu sistema, tá? Bom, então com aquela zona habitável calculada, partimos para a segunda etapa do trabalho, que era checar a estabilidade dentro daquela zona habitável. Então, isso aqui são os dados do teste de estabilidade, tá? Nós utilizamos 10.000 partículas de teste aqui, tá? Nós não colocamos as partículas, vocês podem olhar aqui no gráfico, eu espero que vocês consigam enxergar aí, mas a gente não colocou ela exatamente no início da zona habitável. A gente deu uma 20% para cá e 20% para lá, tá? É o que fala essas duas linhas aqui. A inclinação das partículas é de 10 a menos 5 até 10 a menos 4 graus, e a excentricidade de 0 até 0,01, tá? Então, eu preparei aqui uma animaçãozinha para vocês verem a evolução das partículas. Bem, rapidamente elas já começam a aumentar bastante a excentricidade. Aqui vocês podem perceber, ó, aqui também. Eu espero que vocês estejam vendo meu mouse, estou mostrando aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Sim, aqui dá para ver. Ah, legal. Então, vocês percebam que aqui é formado algumas estruturas aqui são levantadas, depois a gente vai falar sobre isso. E isso é uma coisa que vai afetar bastante a formação, né, planetária. Então, nesse teste de estabilidade, deixa eu parar aqui, vocês já conseguiram perceber o quão aumenta a excentricidade em certas regiões específicas aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr no final. Está mais ou menos no final aqui, ó. Então, essa é a configuração final que a gente tem da zona habitável. Uma região em que resta partículas na parte interna, por mais que tenha uma excentricidade bem alta aqui de algumas, né? Sobra partícula na parte interna do planeta, sobram partículas orbitais no planeta, e sobram partículas externas ao planeta, né? Então, a gente tem essas três regiões ali para trabalhar, tá? Pronto. Esse daqui é o mesmo, aquele último frame ali que vocês viram. Tá aqui, tá? Só para eu mostrar para vocês algumas coisas aqui importantes. O que está em verde é a zona habitável. Esse é um gráfico semi-eixo por excentricidade, tá? As linhas amarelas aqui mostram aquele pericentro e o apocentro que eu comentei. A tracejadinha o pericentro e a amarela o apocentro. E essas linhas pretas aqui, no meio, elas indicam as regiões ali, as regiões e a largura, né? De algumas ressonâncias, que vocês viram que aquela excentricidade aumentava bastante, né? Por exemplo, aqui, ó, essa aqui que causa um aumento bastante expressivo. Ela não é tão larga, mas ela tem um aumento expressivo da excentricidade das partículas aqui, né? É uma ressonância interna de 2:1 aqui. Deixa eu ver. Aqui também vocês percebem uma de segunda ordem aqui no início. Então, percebam várias ressonâncias, né, aqui, né? Bem no meio desse disco, que seria na região habitável, né? Você pega aqui de 1.5 até 2.2, mais ou menos, ó, tem 1, 2, 3, 4 ressonâncias localizadas, né? E na parte externa a mesma coisa, tá? Tem uma bem lá fora, né? Que ela mantém algumas partículas aqui numa região. E aqui você também pode perceber que tem 3 aqui, né? Numa parte que a gente gostaria de estudar a formação planetária. A gente estuda, né? Ainda assim, mas vocês percebam que essas ressonâncias podem causar alguns efeitos perturbativos que não colaboram para a formação, né? Vocês vão perceber nos resultados depois. Então, esse aqui é um frame final, tá? Em que eu mostro para vocês as ressonâncias. O que mais que eu posso mostrar aqui? Acho que, por enquanto, é isso. Tá. Como eu disse, né? Sobrou partícula na parte interna dentro da zona habitável, então vamos explorar isso como uma região de possível formação planetária. Sobra partículas lá, naquela região de fora, então vamos explorar ela também. E sobra partículas orbitais, vamos explorar ela também. Então, essas 3 regiões, tá? A zona 1, zona 2 e a zona 3, que é a orbital, nós exploramos a formação planetária nas 3, tá?
Primeiro, vamos começar pela formação na região corbital, que seria aquela terceira ali no meio. Bom, como que a gente fez isso? Apesar de a gente já ter feito um teste de estabilidade, a gente fez um teste de estabilidade geral. Pessoal, só tomar uma água rapidinho. Nós fizemos um teste de estabilidade geral para toda a zona habitável. Mas como nós gostaríamos de focar dentro da região corbital, nós fizemos um outro teste de estabilidade só para a região corbital, tá? Então, vamos lá. Como tem o L4, o L5, né, nós focamos só em estudar o de cima. E aí a conclusão a gente tira igual para o L5, tá? Então, nós estudamos só o L4. Bom, o número de partículas que a gente usou para fazer esse novo teste de estabilidade na região corbital são 5.000. O semi-eixo varia de 2,2 a 3,2, tá? A excentricidade, 0,058. Por que esse número? Como a gente está estudando uma região corbital ao planeta, nós colocamos excentricidade e inclinação iguais ao do planeta, tá? Então, a excentricidade 0,058 e a inclinação 2,9. Esses dados são iguais ao do planeta em que esse disco é corbital. Anomalia, como eu falei, eu só estudei na região do L4, então, de 0 a 180. Você nem se pode chamar de L4 por ser um terminal, mas eu acho que sim, né? E aqui embaixo são as partículas que sobrevivem na simulação, tá? Eu fiz essa simulação por 10.000 períodos orbitais do planeta, e sobrou essas partículas aqui. Essas partículas aqui, elas vão ser utilizadas, ou melhor, a posição inicial, presta atenção, essa parte que eu mesmo fiquei com dificuldade para montar isso. A posição inicial dessas partículas é que foram utilizadas no teste de formação planetária, tá? A posição inicial delas, não a final. Então, eu peguei onde que elas estavam posicionadas aqui no disco inicial, distribuí massa na posição em que elas estavam, e testamos para ver se forma algum planeta com massa similar da Terra. Então, aqui está a mesma figurinha passada, tá? Eu não fiz só um teste, eu fiz um teste com vários valores de massa, né, de 0,4 até 1,8, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores de massa distintos, em que eu fiz 10 simulações para cada, ou seja, 80 simulações aqui, tá? Então, aqui como que a massa desses corpos que eu distribuí ali, eu distribuí aleatoriamente, tá? Então, por exemplo, aqui, vermelha. A vermelha é 0,6 massas da Terra. Isso mesmo? 0,6 massas da Terra, a vermelha. Então, eu peguei de 500 partículas, tá? Foram 500 partículas que sobreviveram. Então, eu peguei as 500 e distribuí 0,4 massas da Terra entre elas, mas não de forma igual, né? Perceba que a massa, a maioria das partículas tem massa similar, mas no final aqui, algumas delas são mais massivas, tá? Bom, então, eu testei com todos esses valores de massa. O resultado, aqui eu sei que não é legal mostrar essa tabela, pessoal, mas é um jeito de eu compilar melhor o resultado para mostrar, tá? O resultado não foi bom. Em todas as simulações, partículas sobreviveram até o final da simulação, que foram 200 milhões de anos. Então, em todas as simulações daquelas ali que eu mostrei, sobreviveu partículas. Porém, nenhuma delas acreditou. Toda vez que a massa começava a acreditar, o corpo começava a crescer, em algum momento, ele escapava. Porque a região de estabilidade é bem tênue aqui, né? Ela é bem fininha. Então, qualquer perturbação, às vezes até mesmo no momento de acreção, que um corpo passa perto do outro, é um encontro próximo, e eles não se acretam naquele momento, mas dá um empurrãozinho para fora, né? Assim, de forma informal, e ele já sai das regiões de estabilidade. Então, é uma região bem sensível mesmo. Então, em nenhuma simulação formou nada com massa similar da Terra, tá? Aqui nessa coluna, isso aqui não é massa do Sol, não, tá, gente? Isso aqui é massa da Terra, tá errado aqui na tabela, massa da Terra. Então, aqui vocês podem ver nessa coluna aqui, e nessa coluna aqui, que nenhum corpo chegou próximo, né, da massa. Só para vocês entenderem a tabela, já que eu coloquei, né? Aqui a simulação com 0,4 massas da Terra, massa total, simulação 1, 2, 3 até a 10. 0,6 massa da Terra, do 1 até o 10. Aqui no final, por exemplo, ó, desse lado direito.
Simulação com 1,8 massas da Terra, simulação que vai de 1 até 10. E aqui são os dados das partículas finais, tá? Então, nenhuma delas chegou com massa próxima da Terra. Então, a primeira tentativa de formar um planeta com massa similar da Terra dentro da zona habitável desse sistema não funcionou. Segundo teste de formação que a gente fez é na região interna e na região externa. Bom, para fazer essas simulações, né, para essas simulações de formação, o que as simulações nossas continham, né? Continham o par binário, ou seja, as duas estrelas, continham o planeta hospedeiro e o disco que a gente vai usar para fazer o teste de acreção. Esse disco é um disco bimodal. O que isso quer dizer? Que ele tem dois tipos de corpos lá dentro, assim, de forma informal. Quais são eles? Os embriões e os planetesimais. Então, é um disco bimodal com duas configurações distintas, tá? A massa total do disco que a gente usou em ambos testes, tanto na interna quanto na externa, é de 2,5 massas da Terra, em que 60% são embriões e 40% são planetesimais. A massa desses embriões, ele escala seguindo essa linha de potência aqui, tá? Em que esse delta é a separação mútua entre eles, esse R é a distância radial do centro de massa do sistema. E esse X é um parâmetro que eu vou mostrar depois. A massa dos planetesimais, ela não escala, ela é igual, de 0,002, então todos os planetesimais têm a mesma massa, só os embriões que variam. A excentricidade dos corpos é de 0 até 0,01, e a inclinação de 10 a menos 5 até 10 a menos 4, de todos os corpos, tá? A densidade deles é de 3 gramas por centímetros cúbicos. Esse X que eu falei para vocês, a gente usa dois valores, um de 1,5 e outro de 2,5. E o software que a gente usou para integrar esses corpos é o Mercury, tá? É o Mercury, não o Mercury original, é um Mercury com uma adaptação feita por um dos membros do trabalho, o André Amarante, no caso. Ele fez uma adaptação em que o Mercury ele tem a capacidade de fazer simulações não para sistemas com corpo central, que no caso nosso aqui são 2, né? Então foi essa adaptação que ele fez, tá? Seguindo um paper do Chambers, eu acho. Bom, o X, o que ele tem de importante aqui, né? Cada valor desse X que você usa aqui, ele muda a distribuição de massa do seu disco. Então, se você tem um X 1,5, ó, coisinha boba, né? Mas você coloca ele aqui, o expoente fica positivo. Então, você vai ter uma massa crescente radialmente ao longo do disco. E se você coloca o X igual a 2,5, esse expoente fica negativo. Então, você tem uma massa decrescente radialmente ao longo do disco, tá? São essas diferenças que tem no disco. Um disco, a massa vai aumentando da região interna para a região externa do disco, e uma que vai diminuindo. Então, aqui para vocês verem isso que eu falei, ó. Então, aqui é na região interna, usando os dois valores de X, ó lá, com 1,5, a massa dos embriões. Os embriões, a massa em cima, tá? Dos planetesimais, a massa daqui. Esse gráfico mostra semi-eixo, tá? Por massas da Terra. Então, como eu disse, aqui a massa crescendo dos embriões, e com 2,5 a massa decrescendo. Se você varia isso aqui, você pode ter uma mais inclinado, mais horizontal. Então, depende de como você varia esses valores aqui, tá? A abordagem que eu segui para escolher esses números, né, são os números que o pessoal usa bastante em formação planetária de planetas terrestres do sistema solar. Então, basicamente, eu peguei o pessoal usa no sistema solar para planetas terrestres. Então, na região externa, os dois valores acontecem o mesmo efeito, né? Crescente e decrescente, tá? Bom, aqui eu já vou mostrar um resultado já da região interna. Eu estou mostrando para vocês, então, da zona 1, que eu chamei de interna, com o X de 1,5, aquela massa crescente, e vamos ver o que acontece ao longo da simulação aqui, ó. Percebam que logo no começo da simulação, como no teste de estabilidade, a excentricidade das partículas cresce na região que tem aquela ressonância, né? E, às vezes, o aumento da ressonância, da excentricidade, ela ajuda na formação, porque quando os corpos começam a ganhar excentricidade, as órbitas deles se cruzam e com isso tem colisão e acreção de massa. Mas quando aumenta muito, né, como nesse caso aqui, as partículas, inevitavelmente, elas colidem com o corpo, né,
com o planeta aqui hospedeiro do sistema. Então, você pode ver que elas vão aumentando e elas vão sumindo, né? Porque chega uma hora que elas começam a vir para cá e colidem com o planeta. Os que ficam lá embaixo acabam sobrevivendo. Então, percebam, vou parar aqui. Isso aqui é em 131 milhões de anos. Sobra um corpo aqui dentro da zona habitável, mas um corpo muito pequenininho. Percebam, ele tem 0,2 massas da Terra. Então, ele está dentro da zona habitável, mas ele não é um tipo Terra, tá? Se ele não é um tipo Terra, a gente não pode estimar que esse corpo que sobrou aqui, ele possa abrigar a vida, tá bom? Mesmo estando dentro da zona habitável. Então, também não é um resultado, e esse é o melhor resultado dessa região 1. Região 2 agora, tá? Olha lá, esse pretinho aqui é o planeta, esse aqui é desculpa, eu não falei no anterior, tá? É um semeixa por excentricidade, esse gráfico aqui. Então, pretinho aqui é o planeta, e perceba que essa região, ela tem uma escala de tempo menor do que na região interna. Vocês perceberam na simulação anterior que eu mostrei, que o corpo, ele estabiliza uma posição ali, com massa final, e chega no fim da simulação mesmo, termina a partir de acreção com 130 milhões de anos. Aqui você percebe que termina essa parte de acreção, né, os corpos, não sobra mais ninguém ali para acretar massa, quer ver? Deixa eu esperar mais um pouquinho, eu já paro. Aí. Ó, percebam que sobra um corpo aqui dentro da zona habitável com uma escala de tempo de 32 milhões de anos. Percebam a diferença de escala de tempo. A região externa, a escala de tempo é bem menor. Na interna, o mesmo ocorreu com 130 milhões de anos. Tá? Bom, mas esse não é o mais importante. O mais importante é que sobrou um corpo dentro da zona habitável, mas com massa longe de ser próxima da Terra, né? Ele está aqui com massa próxima de 1/10 da Terra. Tá? Então, mesmo que sobrou um corpo dentro da zona habitável, não podemos considerar que ele tenha capacidade de abrigar a vida como nós conhecemos aqui dentro. Aqui está o resultado geral, né? Ali eu mostrei 2 casos para vocês. Aqui está o resultado geralzão. Vou explicar primeiro o que esse gráfico está mostrando, tá? Aqui em branquinho é o planeta hospedeiro, bem no meio da zona habitável, né? Que é a posição dele mesmo. Na região interna aqui, são os resultados das simulações em que o x é igual a 1,5. Então, aqui nessa região interna aqui, são todos os resultados das 10 simulações para o x 1,5. E na direita aqui, são todos os resultados com o x 1,5 da região externa. O mesmo acontece aqui embaixo. x 2,5, a região interna aqui são os resultados. x 2,5, isso aqui são os resultados da região externa. Perceba que dentro da zona habitável, na simulação externa, sempre fica todo mundo na mesma regiãozinha aqui, tá vendo? Então, ali sempre vai sobrar corpos. Desculpa. Porque é uma região que está bem presa entre ressonância ali. Então, ela ficou essa região que sempre sobra alguns corpos. Mas nenhum deles com massa próxima da Terra, tá? Então, aqui com massa de mais ou menos 1/10 da Terra, esses corpos aqui. E aqui na região interna, você cria até uns corpos um pouco mais... Surgem alguns corpos um pouco mais massivos. Mas ainda assim, sem ter massas próximas da Terra, e pior, fora da zona habitável, né? Eu não sei se vocês lembram lá no comecinho, se você pegar essa parte interna aqui do sistema, os corpos que estão aqui, eles são bem estáveis, né? Excentricidade bem baixinha. Então, aqui era uma região que, se a gente explorasse a formação planetária aqui, provavelmente iria formar uma Terra, provavelmente, nessa região. Só que não é o foco, né? A gente quer dentro da zona habitável. Então, esse é o resultado geral das simulações na região interna e na externa, com os 2 valores do x que a gente usou. Desse parâmetro. Bom, após isso, né, de a gente perceber que o sistema, ele tem... A perturbação do planeta é muito grande, em que ele atrapalha tanto na região orbital, quanto na interna e na externa. A última opção desse sistema de possuir um planeta, que no caso aqui agora que eu vou mostrar uma Lua, com massa próxima da Terra, né, é se ele for um satélite, né, do planeta e não um planeta. Bom, como que a gente fez esse teste agora? Eu montei uma grade de simulações, tá? De simulações com corpos com massa iguais à da Terra, tá? Então,
como que a gente bolou essa simulação aqui? Aqui no eixo X, tá? É um semi-eixo que vai de 0 até 0,8 raios de rio do planeta, tá? Do planeta hospedeiro aqui. E aqui é a excentricidade do satélite. Então, de 0 a 0,9, excentricidade do satélite, de 0 a 0,8, semi-eixo do satélite em raios de rio do planeta, tá? Então, essa grade de simulação, olha como que ela foi montada. Ó, ela vai de 1,5 raios do planeta hospedeiro, até 0,8 raios de rio do planeta também. Então, ele vem de 0 até de 1,5 raios físicos do planeta, toma cuidado, tá? Raios físicos do planeta, até 0,8 raios de rio, tá? Não é raio físico aqui. E o step aqui, né? De quanto em quanto eu fui aumentando essa grade, é de 0,005 raios de rio do planeta. E a excentricidade, ela vai de 0 até 0,9, como eu falei, e o step aqui é de 0,005. Então, essa é a grade, tá? Só para, talvez, ambientar um pouco melhor, no centro aqui, né, próximo do centro, estaria o planeta, né? O planeta. E quem está perturbando aqui externamente as estrelas, tá? Então, no centro tem o planeta, eu distribuí partículas com esse semi-eixo e essa excentricidade ao redor dele, e as estrelas estariam perturbando aqui por fora, tá? O raio de rio é 0,16, mais ou menos. Essa grade aqui, ela se constituiu, então, com 28.800 simulações. Tá? E isso aqui embaixo é o resultado que eu já falo. Branco é onde foi ejetado. Ou melhor, branco do lado direito, aqui onde eu estou com o mouse, é onde foi ejetado. Esse branquinho que tem aqui em cima é quem colidiu com a superfície do planeta. Então, e o preto é quem sobreviveu até o final da simulação, tá? Então, aqui a gente pode perceber que, se a gente pegar no caso em que a excentricidade da Lua, do satélite, é 0, desculpa, o semi-eixo maior máximo aqui é de 0,405, 0,4, melhor, para simplificar, raios de rio do planeta. Então, até 0,4 aqui tem estabilidade para uma exolua com massa do tamanho da Terra. E por que isso é importante? Como o planeta está dentro da zona habitável, uma lua dele, né, ou um satélite dele, também estaria dentro da zona habitável. Então, essa região, elas mostram para a gente onde uma lua com massa da Terra tem estabilidade para sobreviver ali, né? Então, esse resultado é o melhor que a gente tem. A gente conseguiu achar algum canto aqui que é possível ter uma Terra. Bom, conclusões, então, do trabalho. Não sei se eu falei rápido demais, mas já chegamos à conclusão. A posição do planeta Kepler 1647b, dentro da zona habitável, ela afeta demais tanto a parte interna quanto a externa, o que faz com que a formação de um planeta do tipo Terra dentro da zona habitável seja impossível, tá? Porque ele é muito massivo, né? Então ele perturba bastante mesmo, e a ressonância fica bastante intensa também, o efeito da ressonância, né? Se vocês lembrarem lá do começo, né, aquelas falhas que são causadas pelas ressonâncias, elas formariam estruturas parecidas com aquelas falhas de Kirkwood que tem no sistema solar, tá? Então esse sistema pode ter falhas similares ao do sistema solar. E o sistema, esse é o melhor resultado que a gente tem, né? O sistema, ele é capaz de abrigar uma Lua com massa da Terra, tá? Esse é o melhor resultado que a gente tem. Quando eu falo melhor resultado, né? Eu sei que todo resultado é importante, mas é que eu sempre espero que dê para formar uma Terra, né? É sempre legal poder concluir que tem um corpo em tal posição que ele tem capacidade de abrigar a vida. Ou melhor, tem um corpo não, tem a possibilidade de ter um corpo em tal posição capaz de abrigar a vida. Então, quando não forma isso, eu fico um pouco chateado. Por isso que eu falo que o melhor resultado seria essa terceira conclusão. E com isso, pessoal... não, tem essa outra parte que eu esqueci. O que eu pretendo fazer agora como uma próxima etapa do trabalho? Eu pretendo agora explorar a estabilidade e a formação de luas com massas da Terra em sistemas binários. Esse daqui eu fiz um trabalho específico para esse sistema, né? Mas agora eu pretendo explorar
pegar todos os sistemas binários e verificar onde que pode ter onde luas são possíveis de existir, né? Tem que levar em conta o efeito de maré, que não foi levado nesse trabalho, que é um efeito importante, né? Que faz essa região interna aqui, né? Se tivesse maré, no caso aqui, essa região interna aqui possivelmente seria limitada, não até zero, como é o caso, né? Ela teria uma limitação do efeito de maré. Então, é uma coisa que eu pretendo fazer num próximo trabalho. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Obrigado pela atenção, pessoal. Valeu, Gerson. Boa apresentação. Até sentimental no final, né? Ok, vamos às perguntas, então. Temos uma aqui já. Rafael Ribeiro, por favor. Oi, Gerson. Oi, Rafael. Parabéns pelo trabalho, muito interessante, resultados muito bons, né? Apesar de você não ter achado uma terra, mas... Mas isso aí é coisa minha, né? Eu que fico chateado. Não fique não. A minha dúvida é em relação à massa de planetesimais que você iniciou, a massa total daqueles sistemas. Quantas massas da Terra de planetesimal tem naqueles sistemas que você tenta formar superterras na região interna e na região externa? Peraí, deixa eu voltar lá. Aqui, né? Essa região interna. Eu tenho a massa total do disco é de 2,5 massas da Terra. 40% é planetesimal. E por que uma massa tão pequena? Porque se a gente for olhar para o sistema solar, os discos de planetesimais, só na parte externa ele teria 25 massas da Terra. Isso eu falo porque, se você rodar suas simulações ali, parece que quando os embriões começam a ganhar massa, eles começam a trocar interação, a excentricidade começa a ficar maior entre eles e você acaba perdendo esses embriões porque eles ganham eles são excitados pela interação entre os próprios embriões. Uhum. Só que se o disco de planetesimais for massivo, bem massivo, ele amortece esse você efeito, tem um efeito né? de amortecimento. E aí você pode gerar mais. Talvez, uhum. Eu concordo. Uma coisa que eu não pensei no momento, mas quando você estava falando eu já pensei, verdade, se tivesse uma quantidade maior de planetesimais aqui, teria um efeito de amortecimento e a excentricidade não ficaria tão alta, tão rapidamente, pelo menos, né? Até ela se acretar com os embriões, pelo menos. Exato, porque é muito difícil você formar um disco de planetesimais em qualquer sistema planetário, pelo menos do que eu tenho visto, com pouca massa. Então, a depender do sistema, claro, né, vai criando as regiões de estabilidades, mas, por exemplo, esse sistema você já mostrou que é bastante estável em algumas regiões. Né? Por conta das ressonâncias que tem aqui, né? Talvez se você calibrar um disco, o mesmo disco de acreção que ele só forma os planetas terrestres, acretar em massa e colocar mais massa nesses planetesimais, vai amortecer e provavelmente você vai ter mais embriões possivelmente colidindo e ficando maiores cada vez mais. A excentricidade vai trabalhar em favor aqui, né? Ela vai auxiliar nos encontros próximos e colisões, né? Então, é legal, mas um trabalho futuro que seria ajustar aí uma quantidade de planetesimais que seja suficiente e razoável também com a realidade, né? Para que esse disco se amorteça e não perca tanta massa logo no início da simulação. Muito obrigado, foi uma boa ideia, vou até anotar isso. Parabéns pelo trabalho e excelente apresentação. Obrigado. Obrigado. Ok, agora a Tamires, depois o Adrian. Obrigada, professor. Gerson, muito bom trabalho, obrigada por compartilhar com a gente. A minha pergunta talvez venha de quem é meio de fora da formação, mas e tem um pouco, acho que, a ver com os parâmetros aí. Quando você falou que você pegou parâmetros baseados com a formação da Terra, né, nas simulações dentro do sistema solar, eu fiquei imaginando o quanto disso não pode te limitar a encontrar a Terra tão buscada, por ser um sistema binário, né? O quanto essa segunda estrela faria nesse papel de estabilidade e tudo mais, né? O quanto pode não estar aí a chave de você não estar encontrando essa Terra. Mais esse comentário, não sei se já pensaram... Não, perfeito. Eu tenho um comentário até sobre isso. E dificultando isso de acontecer. Eu tenho até um comentário sobre isso, que é o seguinte, né? No começo, quando eu fiz aquele primeiro trabalho, que era de sistemas binários em geral, a variação de condições iniciais que poderiam ser feitas ali para cada um dos sistemas
Então, é enjoo infinito, né? Muita combinação que você pode fazer. E eu lembro que eu perdi assim, perdi não, né? Eu fiquei um tempo grande do mestrado bolando, né? Como fazer essa simulação, como que eu posso montar um disco de acordo com a realidade, que seja factível, com o que eu espero como resultado também. E era muita condição inicial. E foi por isso que eu apelei para isso, né? Eu falei, bom, vou pegar o que o pessoal... Porque eu quero fazer formação de planetas terrestres, né? Vamos ver o que o pessoal tem feito no sistema solar para eu tentar fazer lá fora. E foi o que eu fiz. E eu fiz isso também ancorado por uns outros trabalhos de formação planetária em sistemas binários, um trabalho da Quintana, são alguns, eu acho que ela fez uns 3 trabalhos de formação planetária em sistemas binários, que ela segue o mesmo argumento. E aí eu fui nessa linha aí. Mas, com certeza, hoje em dia tem bastante trabalho saindo de discos em sistemas binários. Essa é a chave. Essa é a chave. Pegar as informações dos discos que estão... As teorias estão surgindo sobre discos atuais, né? E usar para esses sistemas. Ok. Valeu, Tamires. Obrigado, Adrian, por favor. Boa tarde. Tá me ouvindo, Gerson? Tô sim. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela apresentação. Eu fiquei em dúvida em relação ao modelo de formação. Como que os objetos vão crescendo? Não sei se eu perdi alguma parte, mas... Eu talvez não tenha falado. Eu não tenha falado mesmo. O crescimento de massa dos corpos aqui, né, é feito pela simples colisão entre os corpos, né? Os corpos se colidem, e é uma colisão totalmente inelástica, né? Inelástica, eles se colidem e calculam um novo momento angular entre eles, isso. E tá. É um modelo bem simples. Tá, e os planetesimais, eles interagem entre si? Não. Só os embriões interagem entre si e com os planetesimais, ou melhor, os planetesimais não perturbam ninguém, nem eles mesmos. Já os embriões são perturbados e perturbam todos os corpos, né? Tá, porque você colocou massa, né, para os planetesimais, aí eu pensei que eles podiam interagir entre eles, né? Eu só não optei por isso, porque fazendo isso, o tempo de simulação cresce, assim, absurdamente. Tá. Sim, sim. E como eles são com uma massa, desculpa te cortar, mas como eles são com uma massa, assim, pequena, perto dos outros corpos, a influência ali não seria tão grande. E esse planeta, qual a distância dele, o semi-eixo? Deixa eu voltar para você ver aqui. Vou voltar numa tabelinha que eu tenho aqui. No gráfico mesmo aparece o A por E. Mas eu tenho uma tabela aqui que mostra todos os dados dele aqui, quer ver? Deixa eu só achar. Aqui. O semi-eixo dele é de 2,7 unidades astronômicas. Ok. Para um sistema binário, esse semi-eixo ele é grande. Sim, sim. Não, é justamente porque tem... Se ele fosse pequeno, você poderia incluir a migração dele, né, simular o efeito de maré, aí o planeta vai migrar e vai certamente influenciar na evolução das partículas, né? Mas ele está muito longe. Uhum, Ele poderia comprimir um pouco o disco, né? Ele poderia mudar muita coisa, a configuração total do disco, né? Obrigado, parabéns. Obrigado a você. Obrigado, Adriano. Mais alguém? Rafael Ribeiro tem mais? Desculpa, só aproveitando que a Adria chamou a atenção, se você for implementar um disco mais massivo, Gerson, tem que ligar os planetesimais para o tipo small. Eles não interagem entre si, mas interagem com os corpos ativos, ou seja, interagem com os embriões para amortecer. Só esse detalhe. Sim. Obrigado. Ok. Tem mais alguma coisa, Adriano? Não. Bom. Não, aqui eu deixei a mão levantada mesmo. Tudo bem. Mais alguém, pessoal? Alguém tem mais algum comentário, alguma observação? Acho que é isso aí, então. Obrigado, Gerson. Acho que foi interessante e foi bastante motivador. Obrigado. Obrigado pelo espaço aqui. Obrigado pelos comentários, pessoal. Ok. Bom, agora só para a gente, antes de encerrar a nossa reunião, alguém tem alguma notícia astronômica,